As últimas palavras de Cristo na cruz, segunda parte. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas 23:46. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31:5. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Citando as palavras do Salvador, está consumado, e confiando em seu Pai e nosso Pai, podemos ir até as presas da morte sem os lábios trêmulos com os quais acabamos de cantar agora. Alegres com toda a força que temos, nossos lábios podem confiantemente cantar, desafiando a morte e a sepultura a silenciar a nossa música crescente e grandiosa. Ó Pai, meu Pai, se eu estiver em tuas mãos, posso morrer sem medo. Há outro pensamento, no entanto, que talvez seja o melhor de todos. Dessa passagem aprendemos que nosso divino Senhor alegremente entregou sua alma a seu Pai quando tinha chegado o momento de morrer. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nenhum de nós pode com absoluta propriedade usar essas palavras. Quando chegarmos a morrer, talvez possamos expressá-las e Deus as aceitará. Essas foram as últimas palavras de Policarpo, Bernardo, Lutero, Melanchthon, Jerônimo de Praga, João Hus e uma lista quase interminável de santos. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. A interpretação veterotestamentária da passagem, ou então a versão desta parte de Nosso Senhor, foi transformada em uma oração em latim e comumente usada entre os católicos romanos que, como um encantamento, eles repetiam as palavras latinas ao morrer, ou se fossem incapazes de fazê-lo, o padre repetia as palavras para eles, atribuindo a essa fórmula, em particular, uma espécie de poder mágico. Mas no sentido que nosso Salvador proferiu essas palavras, não podemos qualquer um de nós usá-las plenamente. Podemos entregar nosso espírito a Deus, mas ainda assim, irmãos e irmãs, lembre-se de que, a menos que o Senhor venha antes, nós morremos, pois morrer não é um decreto da nossa parte. Temos que ser passivos no processo, visto que já não está em nosso poder reter a nossa vida. Suponho que, se um homem pudesse ter tal controle de sua vida, poderia ser questionável quando ele a entregasse, porque o suicídio é crime e ninguém pode ser obrigado a se matar. Deus não exige uma ação como essa das mãos de ninguém e, em certo sentido, isso é o que aconteceria sempre que um homem se entregasse à morte. Mas não havia nenhuma necessidade de nosso bendito Senhor e Mestre morrer, exceto pela necessidade que ele tomou sobre si de se tornar o substituto para seu povo. Ele não precisava morrer, mesmo no último momento na cruz, pois, como lhes lembrei, ele clamou em alta voz quando a fraqueza natural o teria compelido a sussurrar ou a suspirar. Mas a sua vida era forte em seu interior. Se ele quisesse fazê-lo, poderia ter se livrado dos pregos e descido para o meio da multidão que zombava dele. Ele morreu por sua própria vontade, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Um homem pode certamente entregar sua vida para o bem de seu país e segurança dos outros. Frequentemente, houve oportunidade para que homens fizessem isso, e houve homens corajosos que o fizeram dignamente, mas todos eles morreriam em algum momento ou outro. Eles apenas anteciparam o pagamento da dívida da natureza, mas no caso de Nosso Senhor, ele estava entregando ao Pai o Espírito que ele poderia ter mantido se tivesse escolhido fazê-lo. Ninguém a tira de mim, disse ele a respeito de sua vida. Eu espontaneamente a dou. E há aqui uma alegre vontade de entregar seu Espírito nas mãos de seu Pai. É bastante perceptível que nenhum dos evangelistas descreve Nosso Senhor como morrendo. Ele realmente morreu, mas todos falam dele como entregando o Espírito, rendendo seu Espírito a Deus. Você e eu passivamente morremos, mas Jesus ativamente entregou o seu Espírito ao seu Pai. No caso de Cristo, a morte foi um ato de vontade, e ele realizou esse ato, por todos falam dele como entregando o Espírito, rendendo o seu Espírito a Deus. Você e eu passivamente morremos, mas Jesus ativamente entregou o seu Espírito ao seu Pai. No caso de Cristo, a morte foi um ato de vontade,
e ele realizou esse ato por causa do glorioso motivo de nos redimir da morte e do inferno. Então, nesse sentido, a morte de Cristo é única. Mas, queridos irmãos e irmãs, se não podemos entregar nosso espírito como ele fez, entretanto, quando nossa vida for tirada de nós, que estejamos perfeitamente prontos para entregá-la. Que Deus nos conduza a um estado tal de mente e coração que não haja resistência no intuito de conservar a nossa vida, mas sim uma doce vontade de que seja como Deus a teria. Uma entrega de tudo em suas mãos, crendo que no mundo dos espíritos nossa alma estará muito segura nas mãos do Pai e que até o dia da ressurreição o germe da vida do corpo estará de forma segura aos seus cuidados. E estejamos certos de que quando a trombeta soar, espírito, alma e corpo, a trindade da nossa humanidade serão reunidas na perfeição absoluta do nosso ser para contemplar o Rei em sua beleza no país que está muito distante. Quando Deus nos chamar para darmos o último suspiro, será uma maneira doce de morrer, se pudermos, como nosso Senhor, partir com um texto das Escrituras em nossos lábios, com o Deus pessoal pronto a nos receber, com esse Deus reconhecido distintamente como nosso Pai, e então morrer alegremente, rendendo nossa vontade totalmente à doce vontade do bendito Eterno, e dizendo: é o Senhor meu Pai, que Ele faça o que lhe apraz. Meu segundo texto está no Salmo 31, no versículo 5. Evidentemente, é a passagem que nosso Salvador tinha em mente naquele momento. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Parece-me que essas são palavras a serem usadas na vida, pois esse salmo está mais relacionado à vida do crente do que à sua morte. Não é surpreendente, queridos amigos, que as palavras que Jesus pronunciou na cruz vocês ainda possam usar? Vocês podem ecoá-las, e não somente quando morrerem, mas esta noite, amanhã de manhã e enquanto estiverem vivos, ainda podem repetir o texto que o mestre citou e dizer: nas tuas mãos entrego meu espírito. Ou seja, primeiramente vamos confiar nossa alma a Deus como uma alegria e sentir que ela está muito segura em suas mãos. Nosso espírito é a parte mais nobre de nosso ser. Nosso corpo é apenas o invólucro. O nosso espírito é o âmago da vida. Então vamos colocá-lo aos cuidados de Deus. Alguns de vocês ainda não fizeram isso, e então os convido a fazê-lo agora. Este é o ato de fé que salva a alma, a ação que o homem executa quando diz: entrego-me a Deus à medida que Ele se revela em Cristo Jesus. Não posso me manter, mas Ele pode me manter, e pelo sangue precioso de Cristo, Ele pode me purificar. Então, tomo o meu espírito e o entrego nas mãos do poderoso Pai. Vocês jamais viverão de fato até fazerem isso. Tudo o que vem antes dessa plena atitude de rendição é morte. Mas quando vocês confiarem em Cristo, então começarão realmente a viver. E todos os dias, enquanto viverem, certifique-se de repetir esse processo e alegremente se entregarem nas mãos de Deus, sem qualquer reserva. Ou seja, rendam-se a Deus. O corpo, saudável ou enfermo, para viver longa vida ou para ser subitamente ceifado. Entregue também a Deus a alma e o espírito para serem felizes ou tristes, assim como lhe aprouver. Entregue-se totalmente ao Senhor e lhe digam: meu Pai, faz-me rico ou pobre, dai-me visão ou faz-me cego, que eu tenha todos os sentidos ou tira-os todos. Faz-me famoso ou deixa-me na obscuridade. Entrego-me a Ti. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não exercerei mais a minha própria vontade, mas tu escolherás a minha herança para mim. Meus momentos estão em tuas mãos. Agora, queridos filhos de Deus, vocês estão sempre fazendo isso? Vocês já fizeram isso? Receio que alguns, mesmo entre os seguidores professos de Cristo, que recalcitram contra a vontade de Deus, e mesmo quando dizem: Pai, tua vontade seja feita, estragam-na adicionando em suas próprias mentes: e minha vontade também. Eles oram: Senhor, faça a minha vontade a tua, em vez de dizerem: faça a tua vontade a minha. Que todos nós façamos esta oração todos os dias. Nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Na oração em família pela manhã, gosto de me colocar e tudo o que tenho nas mãos de Deus, e então, à noite, apenas olhar entre suas mãos e ver o quão seguro estou, e assim dizer: Senhor, aquieta-me novamente hoje à noite. Cuida de mim em todas as vigílias da noite, nas tuas mãos entrego meu espírito. Observem, queridos amigos, que nosso segundo texto tem estas palavras no final dele: Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Isso não é uma boa razão para se entregar realmente a Deus? Cristo os remiu e, portanto, vocês pertencem a Ele. Se sou um homem remido e peço a Deus para cuidar de mim, estou apenas pedindo ao rei para cuidar de uma de suas próprias joias, uma joia que lhe custou o sangue de seu coração. E posso ainda mais especialmente esperar que ele faça assim, por causa do título que lhe é dado aqui. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Ele seria o Deus da verdade se começasse com a redenção e terminasse com a destruição? Se ele começasse por dar seu filho para morrer por nós e então retivesse outras misericórdias que diariamente precisamos para nos levar aos céus? Não, o dom de seu filho é a promessa de que Cristo salvará o seu povo de seus pecados e os trará para casa em glória. E ele o fará. Assim, todos os dias vão a Jesus com esta declaração: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não apenas todos os dias, mas durante todo o dia. E se vocês perderem o controle da situação, então vocês não podem fazer mais do que dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E se mantiverem o controle, não podem fazer mais do que dizer as mesmas palavras. Vocês têm que entrar em uma casa onde há febre? Quero dizer, é dever de vocês ir lá? Então digam: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu os aconselharia a fazerem isso sempre que forem à rua ou mesmo quando estiverem sentados em suas próprias casas. Dr. John Gill, meu famoso predecessor, investiu muito tempo em seu estudo. E certo dia alguém lhe disse: Bem, de qualquer forma, o homem estudioso está a salvo da maioria dos acidentes da vida. E aconteceu que numa manhã, quando o bom homem saiu de sua poltrona particular por um pouco de tempo, veio uma rajada de vento que derrubou o topo de uma chaminé, que atravessou o telhado e caiu direto no lugar onde ele estaria sentado, caso a providência de Deus não o tivesse tirado dali. E ele disse: Vejo que precisamos da divina providência para cuidar de nós em nossos estudos, tanto quanto nas ruas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tenho muitas vezes observado que se qualquer um de nossos amigos sofre acidentes e enfrenta problemas, isso ocorre geralmente quando estão longe, em férias. É uma coisa curiosa, mas observo isso frequentemente. Eles saem em prol de sua saúde e voltam doentes para casa. Eles nos deixam com todos os seus membros inteiros e retornam para nós estropiados. Portanto, devemos orar a Deus para cuidar bem dos amigos no campo ou no litoral. E devemos nos entregar em suas mãos onde quer que estejamos. Se tivéssemos que ir a uma colônia de leprosos, certamente pediríamos a Deus para nos proteger da lepra letal. Mas devemos procurar igualmente a proteção do Senhor quando estivermos no lugar mais saudável ou em nossos próprios lares. Davi disse ao Senhor: Nas tuas mãos entrego o meu espírito, mas deixa-me implorar a vocês para adicionar esta palavra que o Senhor inseriu: Pai. Davi é sempre um bom guia para nós, porém, o Senhor de Davi é muito melhor e o seguimos, seremos melhores do que esse rei. Portanto, vamos cada um de nós dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Este sermão foi pregado no Tabernáculo Metropolitano em Rio White na noite de 25 de junho de 1882.